Tensional, cefaleia refratária, enxaqueca. A influenciadora Virgínia Fonseca foi diagnosticada, algumas semanas atrás, com esse problema, sofreu bastante durante toda a gestação. Então, hoje eu convidei o Dr. Carlos Scardovelli. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Porque esse assunto, doutor, quando repercute aí nas redes sociais, principalmente pelo fato da Virgínia ser uma influenciadora muito famosa, esposa do cantor Zé Felipe, acendeu um alerta, Porque ela passou os 9 meses da gestação, ela ganhou neném agora, umas 2 semanas atrás. E ela passou a gestação inteira reclamando de dor e tal. Isso é comum de acontecer na gestação ou não? O que acontece é que chama atenção porque você não tem muitos medicamentos que você possa dar. Exato, Então, assim, os analgésicos, muitos medicamentos não são estudados para gestante, Eu costumo dizer que os neuros ficam até com medo quando vem uma gestante com uma dor refratária. Porque o que é refratária? É aquela que não responde, que não responde aos analgésicos, que você pode usar. Então, isso dificulta muito o tratamento, levando em conta ainda que o neurologista ele tem que estar atento a não prejudicar o feto, a não prejudicar uma mãe grávida, os efeitos teratogênicos das medicações. Além disso, as grávidas, elas têm uma chance maior de ter o que a gente chama de cefaleia secundária. Olha! Ou seja, ter uma causa precipitante que não é a dor. Porque quando ela é primária, a própria dor já é a doença. Entendi. A secundária, por exemplo, a mãe pode estar fazendo uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia, ela pode ter uma trombofilia, uma trombose, ou muitas outras doenças que podem levar essa dor durante a gestação, que a pessoa tem que ficar, o especialista tem que estar atento a fazer o diagnóstico. Entendi. E quando a gente fala, da cefaleia tensional, a cefaleia refratária, a analgesia, é isso? Eu falei certo? Correto. Que é quando a pessoa não responde mais aos medicamentos. Como diferenciar isso? Aí tem enxaqueca também, todo mundo fica meio, eita, o que será que eu estou sentindo? Qual será que é, As características são bem distintas, Então, a cefaleia tensional, ela é uma tensão muscular da musculatura que envolve o crânio. Então, geralmente a pessoa palpa a dor, a musculatura temporal, a musculatura frontal e a musculatura occipital. É verdade, parece que a gente aperta assim, dá até um alívio, a gente fica assim, o dia inteiro fazendo assim para ver se... Exatamente. Então a pessoa fala assim, meu cérebro não está cabendo dentro da minha cabeça. Parece uma faixa. É uma bomba. É uma faixa apertando a cabeça da pessoa. Geralmente, é uma cefaleia de leve a moderada intensidade. Diferente da enxaqueca, que é mais incapacitante, a cefaleia tensional, a pessoa costuma continuar nas suas atividades diárias, consegue fazer as coisas. A enxaqueca, geralmente, ela é hemicraniana, ela pega um lado só da cabeça, ela tem a característica pulsátil, associada a náuseas, vômitos, fotofobia, fonofobia. Não significa que precisa ter todos. Alguns desses sintomas. Então, é uma dor mais incapacitante, a pessoa, às vezes, vômito, não consegue trabalhar. Então, assim, são bem distintas, apesar de... nós temos até aqui para mostrar para o pessoal. Seria mais ou menos isso, doutor? Olha. Exatamente. Geralmente, essa sensação de aperto na cefaleia tensional, ela pega os dois lados. Mas é muito variável. Eu já vi pessoa tendo um lado só da cabeça doendo. Olha, a dor começa aqui na nuca, doutor, e vem lá para a direção do olho, Porque a dor vem de estresse, tensão, ela pode vir de má postura, de insônia, a pessoa que faz muito regime ou jejum prolongado. Também. Então, tem uma série de fatores que vão levar a pessoa, às vezes até o bruxismo, que é aquela pessoa que trava o dente durante a noite, acorda com uma dor intensa na região temporal. Sim, eu, por exemplo, eu tenho crise de enxaqueca fortíssima e parece assim, doutor, que eu tô vendo estrelas. Parece que eu tenho que ir para um lugar, eu falo assim, quando eu tô com crise de enxaqueca, eu chego em casa, eu quero ficar quietinha assim no meu quarto, tudo escuro, apagado, parece que até alivia. É mito ou não, que é assim, o ambiente mais escuro, vai dar uma aliviada assim? Alivia, porque assim, a luz incomoda muito.
E toda pessoa que tem enxaqueca, se ela dorme um pouco, ela acorda muito melhor. Olha. Então, o sono seria uma forma de tratar a enxaqueca. Né? Então, o barulho, a luz, se você fugir daquilo, a tendência é de melhorar. Muito interessante. Essa imagem que nós estamos vendo aqui é referente à cefaleia refratária, doutor? O que você vê aí é um crânio. Hoje em dia, assim, o que a gente imagina, né? Tem um nervo que sai daqui que chama nervo occipital maior, que é uma das causas da dor e às vezes a gente faz até bloqueio desses nervos. Então, esse nervo ele está responsável por essa musculatura que vem nessa região. Né? Então, em alguns casos, a gente vai lá e até faz bloqueio desses nervos. Mas é uma das formas de se tratar isso, né? Então, o nervo occipital maior, tem o nervo esfenopalatino, trigêmeo, que podem gerar formas de dores de cabeça refratárias aos tratamentos analgésicos, que você às vezes tem que lançar a mão de um bloqueio do nervo, você tem que lançar a mão de uma risotomia, de uma estimulação magnética, de uma acupuntura, você tem que lançar a mão de uma série de tratamentos para ver se a pessoa tem uma melhora. No caso de gestante, a gente tenta não medicar e usar formas não medicamentosas, né? Uma natural, de repente. Exatamente, né? Tem alguns medicamentos, magnésio, riboflavina, que tem uma evidência de tratar nesses casos. Então, você tem que estar atento, levar em conta, afastar essa cefaleia secundária, né? Que é o que dá medo, né? Porque... e a gente fica muitas vezes assim, inclusive até um alerta, né? Para a pessoa não ir no Dr. Google. Eu tô com uma dorzinha aqui, vou tomar um medicamento, vou me automedicar. Isso é muito perigoso, né, doutor? Muito perigoso, porque hoje o que a gente vê no consultório são as cefaleias por uso excessivo de medicamento. Então, pessoas que ficam automedicando, elas desenvolvem uma cefaleia crônica diária, que é uma dor de mais de 15 dias por mês, por uso excessivo de medicamentos. A gente tem exemplos aí, os triptanas, os derivados morfínicos, que são medicamentos que eles vão gerar dor na pessoa. Então, a pessoa vai tomando cada dia mais remédio e a dor tende a ir piorando. Eu sei que esse assunto é um assunto que você de casa gosta de participar. Então, coloca o nosso WhatsApp aqui na tela, porque eu vou fazer um rápido intervalo e vou dar um tempinho para você mandar a sua dúvida pra gente, tá bom? Doutor, eu tô sentindo isso, queria saber o que é. Ou então manda o seu depoimento aqui pra gente. Já a gente continua o nosso bate-papo com a sua participação. Já volto. Agora, estou aqui com o Dr. Carlos Scardovelli falando sobre cefaleia tensional, cefaleia refratária. E olha, doutor, eu estou aqui com a Kátia, que é de Dracena. Ela disse o seguinte: tem uma dúvida, quando tive cesárea, né, com anestesia, fiquei com cefaleia e só cortou quando tomei anestesia novamente. Gostaria de saber o porquê. Isso pode acontecer? É comum? Existe a cefaleia pós-RAC, né, que é uma pressão diminuída, então a pessoa sente como se o cérebro estivesse entrando, assim, afundando. E às vezes o tratamento é fazer uma injeção, às vezes com o sangue da própria pessoa, aonde fez o orifício na dura mater. Então, teoricamente, pode, mas não para durar muito tempo, né? O que acontece é que às vezes a pessoa passa por uma anestesia geral, fica muito tenso com o procedimento cirúrgico e desenvolve uma cefaleia tensional após aquilo. Que depois passa. Que a tendência com o tempo depende, né? Porque depende se a pessoa fica mais calma, relaxa. Ou se continua, né? Aí então, no estresse. Hoje em dia a gente passa por uma situação bastante complicada, né? Com essa pandemia, eleições. Nossa, e tudo final mais. De ano, tudo junto. Então as pessoas tendem a ter uma cefaleia tensional mais intensa e muitos que não tinham têm procurado tratamento médico, porque as pessoas ficam com medo. Imagina, eu tenho um aneurisma, eu tenho um tumor, eu tenho vai me dar um AVC. Tem dia que eu tô trabalhando, começa uma dor de cabeça e falo assim, meu Deus, vai me dar um troço, vai me dar um AVC. É hoje. Exatamente. Olha, doutor, deixa eu ver aqui. Não deixou o nome, mas tá falando assim. Fiz uma
Não, já faz 3 dias que estou com uma leve dor de cabeça. Hoje amanheceu doendo fortemente acima de uma das minhas sobrancelhas. O que devo fazer? Pode ser por causa da enxaqueca que já tenho? Emília, de Presidente Prudente. Ela deixou o nome sim. A gente não pode tratá-la. Tem que procurar um especialista, avaliar, né? Mas assim, sempre é um alerta. Você fala aí, atencional, costuma doer a região dos olhos, a enxaqueca também e outras. Se a gente imaginar que tem mais de 200 tipos de diferentes, mais de 100 tipos diferentes de dores. Tem, você fala aí, orgásmica, você fala aí em salva. Que interessante. Você fala aí por exercício físico, você fala aí por chupar sorvete. A gente tem inúmeros tipos, então você tem que fazer o diagnóstico, você tem que separar se é uma cefaleia primária ou não. É aquilo que você falou, vou tomando remédio, cronifica, e a hora que... E eu sempre costumo dizer também que o nosso corpo dá sinais, né, doutor? Se a sobrancelha dela já tá ali tremendo, já tá, né, com dor, tá dando algum sinal. É bom procurar o especialista. Rapidinho pra gente encerrar aqui. Boa tarde, fiz uma ressonância e vi o laudo. Opa, calma aí, vi o laudo. Constou cisto aracnoide. Tenho dor de cabeça constante na região de trás. Isso é grave? Precisa de cirurgia? Otávio de Guararapes. Beijo pra Guararapes. O cisto aracnoide, ele aparece já no nascimento da pessoa. Ele tende a crescer até 18, 19 anos e depois estabiliza. Provavelmente, é difícil, precisaria avaliar o exame, avaliar o paciente. Mas é muito provável que essa dor do paciente não tenha relação com o cisto. Né? Porque isso deve estar lá desde que ele nasceu, deve ter aumentado um pouco e parou de aumentar. Lógico, precisa de acompanhamento, ele precisa procurar o neuro, acompanhar, depois de um tempo repetir o exame para ver se isso está aumentando ou não. Perfeito. Doutor, muitas perguntinhas, olha, mas infelizmente não dá mais tempo. Convido o senhor a voltar para a gente continuar o nosso bate-papo. Você, olha, não respondi a sua pergunta aqui, eu vou passar para o doutor. Inclusive, a gente está ao vivo no Instagram da Band Paulista, tá? Pode entrar e participar também. Muito obrigada, doutor. Obrigado.